aqui comigo e também aos irmãos que estão lá em casa, que nos estejam a ver, que nos venham a ver através do YouTube. Que Deus vos abençoe e que a mensagem que nós temos esta noite para ver e para estudar, que também sirva para a vossa reflexão. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter só uma palavra de oração. Querido Pai, nós te queremos agradecer por tudo. Te queremos agradecer pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele possa ministrar ao nosso coração, ao coração dos que estão aqui, ao coração dos que estão em casa. Dá-nos a capacidade, abre-nos o entendimento para que as Escrituras sejam compreendidas, para nós podermos realmente viver por elas. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu hoje quero-vos falar acerca do objetivo do Espírito Santo e da pessoa do Espírito Santo de uma maneira muito simples e muito objetiva. Saber a razão principal do derramamento do Espírito Santo. Eu queria, em primeiro lugar, ir à Escritura de João, no capítulo 14. Se os irmãos tiverem à mão uma Bíblia em casa, abram connosco em João, no capítulo 14. E vamos ler a Escritura a partir do versículo 15. Vamos ler do versículo 15 até ao versículo 21. João 14, versículo 15 ao versículo 21. Então eu vou passar a ler. Se vocês me amam, Jesus põe a questão do amor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês, para sempre. O Espírito da Verdade, notem bem, Jesus disse o Espírito da Verdade, porque o mundo jaz no maligno, porque o diabo é o pai da mentira. Então, é o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive convosco e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, muitas traduções dizem me manifestarei a ele. Jesus fala aqui acerca da questão do Espírito Santo e da promessa do derramamento do Espírito Santo. Porque Jesus considerava super importante, nós não poderíamos ser irmãos se nós não partilhássemos a natureza divina. Jesus ensinou que nós, ao aceitarmos a Cristo, nós receberíamos o dom do Espírito. E o dom do Espírito é a partilha da natureza de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós partilhamos a natureza de Deus, com a presença do Espírito Santo em nós. E Jesus está a garantir isto. O que é que garante isso? É o amor de Deus em nós e o nosso amor a Deus. Porque Deus nos ama, Deus ama o mundo, não é? Mas nem todas as pessoas amam a Deus. Por isso é que nem todas as pessoas receberam o Espírito Santo, por isso é que nem todas as pessoas são irmãs. Ao contrário do que muita gente afirma, Jesus foi bem claro, meu irmão e minha irmã são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a fazem. É uma questão de dedicação. Agora queria levar os irmãos aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e é aqui que nos vamos centrar. Já que falávamos acerca da promessa do Espírito, vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, a quando do derramamento do Espírito. Esta mensagem é importante para nós entendermos o propósito do derramamento do Espírito. O propósito do derramamento do Espírito não foi para nós manifestarmos capacidades, não. Ele nos capacita, sem dúvida nenhuma. Por isso é que houve o derramamento do Espírito Santo e houve a partilha dos dons. Nem todos têm os mesmos dons. E porquê é que nem todos têm os mesmos dons? Porque isso também é plano de Deus. Para que nós vivamos na dependência de Deus e na dependência uns dos outros. Eu não posso ser completo se não for o dom que o Davi tem que venha completar a minha lacuna. Exato. Vocês compreendem? Exato. Porque então, se todos tivessem, o único que teve os dons, todos,
foi Jesus Cristo. Exato. Por isso é que Ele é a nossa referência. Agora, a nós, a Bíblia diz que o Espírito reparte o dom a quem quer, quando quer. E então dá a capacidade a um para uma coisa, dá a capacidade a outro para outra coisa. Para quê? Para que o trabalho seja feito em conjunto. Então não há um dom mais valioso do que outro. Há dons mais importantes pelo seu fruto. Agora, mais valiosos não. A minha mão esquerda não é mais valiosa que a minha direita. A minha direita não é mais valiosa que a minha esquerda. Não é? Eu não tenho mais valor que o Davi não tem mais valor do que eu. Exato. Ou seja, a capacitação que Deus deu ao Davi é a falta que eu tenho. Exato. Então eu só me completo se ele partilhar comigo o dom que Deus lhe deu. Exato. E então, isso é o objetivo do derramamento do Espírito Santo. É formar uma família que viva unida. E então aí a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção. Exato. Aí o Senhor ordena a bênção. Eu acho isso muito importante, porque repara uma coisa, se o Paulo tivesse todos os dons, havia uma tendência dele ser idolatrado. Porquê? Porque todos vivíamos na dependência da manifestação dos dons através dele. Vocês compreendem? Sim, sim. Mas Deus não quer isso. Paulo teve um dom, o Pedro teve outro dom, o João teve outro dom, o Lucas teve outro dom. Todos eles tiveram, aliás, eles não são dons, eles tinham vários dons, exato, mas não tinham todos os dons. Não tinham todos os dons. E então aqui no capítulo 2, eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 40. Do versículo 40. Portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Só para vermos o quê? A importância do derramamento do Espírito Santo e o objetivo de Deus. Irmãos, quando Deus faz alguma coisa, Ele tem um objetivo definido. E o objetivo definido dele vai prevalecer sempre. E diz assim no versículo 40. Não, vou ler a partir do 36. Diz assim. Portanto, todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Porque até então ele era Jesus de Nazaré e depois passou a ser Jesus o Cristo. Exato. E então disse assim, quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Isso era um sinal de quê? Alguma coisa de errado nós fizemos e agora? Como é que vamos reparar o erro? Porque há sempre forma de reparar o erro, irmão. Diz assim Pedro. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Repara, a Bíblia aqui fala do dom como no singular, não fala de dons. Não. Fala do dom. O dom do Espírito Santo é a partilha da natureza divina. A partir do momento em que tu creres e és batizado, então tu és um filho de Deus. Tu estás a partilhar a natureza de Deus. Exato. Certo? E depois diz assim, pois a promessa é para vocês, é para vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E diz a Escritura no verso 40 o seguinte, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida, ou seja, desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem, note bem a importância, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora diz assim, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Repare, a união vem pela capacidade que o Espírito dá de crer. Se eu creio e a Laura ainda não crê, como é que nós podemos estar unidos? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é? É verdade. E então a Bíblia aqui é clara. Diz assim, os que criam mantinham-se unidos, diz o verso 44. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos partilhavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Notem bem para o impacto do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo não foi para nos capacitar de falar línguas, nem foi nada disso. As línguas foram um sinal para chamar a atenção das pessoas que havia algo de sobrenatural que estava a acontecer. Porque nós não temos necessidade de ter uma língua específica para falar com Deus.
Porque Deus conhece, foi Ele que separou as línguas, Ele conhece-as todas. É isso. Isto foi uma forma dele manifestar o poder sobre pessoas indoutas a falar em outros idiomas. E então, claro, só podia ser pelo poder de Deus. Não leram, não estudaram. Era como se eu agora começasse aqui a falar mandarim, porque eu nunca estudei mandarim, nunca fui à China. Mas repare, faria sentido Deus me pôr aqui a falar mandarim? Não. Porquê? Eu não percebia. Não está aqui nenhum chinês. Pois não percebia. Então, para vocês, era zero, não dava fruto. Exato. Se tivesse aqui um chinês, os chineses dizem, não, espera aí, Deus está aqui, aquele nunca foi à China, nunca estudou e está a falar a minha linguagem e eu estou a entender o que ele está a dizer. Claro. Vocês compreendem Sim, o objetivo das línguas? Exato. Então aqui nós podemos ver uma coisa. No versículo 40 diz, com muitas outras palavras os advertia, Pedro, na sua pregação, salvem-se desta geração perversa. E notem bem, ele está a dizer o quê? Salvem-se para ir para o céu. Não. A salvação não é para o céu, a salvação é para a terra. É. Salvem-se desta geração perversa, ou seja, não se conformem com este século. Transformem-se na renovação do entendimento. Exato. Vocês não são deste mundo. Jesus disse, Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Claro. Quando eles falam de geração perversa, é uma geração sem Deus. É verdade. Uma geração completamente sem Deus. É verdade. E esse foi um dos trabalhos do Espírito Santo. Foi convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E então eu só considero o meu erro quando ele me é revelado, mas também Deus não nos indica só o erro, Ele nos aponta um caminho. E Ele deu-nos o caminho, Jesus. Exato. Entretanto, Jesus ascendeu ao céu, está sentado à direita do Pai, Sim. o Espírito Santo veio conforme o prometido, e o que é que o Espírito Santo faz? Lembra-nos, guia-nos É. no caminho que é o único, que é Jesus Exato, Cristo. exato. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Exato. Ninguém conhece o Pai sem conhecer a Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Exato. nós para conhecermos a Deus, nós temos que olhar para Cristo. É suficiente? Não, porque muitos viveram com Ele e nunca o conheceram. Vocês lembram-se da passagem bíblica, da passagem de um lado para o outro do rio, do mar, e o barco começou a meter, Sim, e depois sim. no meio daquilo tudo, Jesus operou o milagre que operou, de aquietar as águas, e veio dizer, porquê é que vocês não têm fé? Pois. E eles disseram assim, mas quem é este? Pois não Que até o conhecia. vento e o mar lhe obedecem. não Quer dizer, conhecia. andavam com Jesus, mas não o conheciam. Não. É triste dizer, mas é verdade. Muitas pessoas que frequentam congregações não conhecem Jesus. É verdade. Não conhecem. É mesmo. Ouvir falar da Lena é uma coisa. Claro. Você conhece a Lena? Não, eu conheço de vista. Pois. Ouvi falar dela. Agora, conhecer, não conheço Não. porque eu não tenho convívio com ela. Exato. O conhecimento vem pelo convívio. Por isso é que Jesus Cristo repreendeu o Filipe, quando ele perguntou, mestre, mostra-nos o Pai, se nos basta. Há tanto tempo vocês estão comigo ainda para dizer isso. Quem me vê a mim vê o Pai. Claro. Por isso é que Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade. Não há forma de conhecer Deus sem conhecer a Cristo. É verdade. É Certo? isso mesmo. Então, um dos objetivos principais do derramamento do Espírito Santo foi convencer-nos do pecado. Quando Pedro falou, olha, vocês é que o colocaram na cruz, mas esse que colocaram na cruz, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles reconsideraram-se, caramba, que asneira nós fizemos. Realmente é verdade. Nós, em vez de termos escolhido Jesus para ser liberto, escolhemos o Barrabás. É. É verdade. E então aquilo mexeu na consciência deles. Quem é que mexe na nossa consciência senão o Espírito É Santo? Espírito. É verdade. E então foi muito interessante eles dizerem que faremos. Ou seja, eles tiveram a consciência de que alguma coisa tinha que ser feita. Eles tinham que fazer alguma coisa. Arrependam-se. E o arrependimento não é apenas o reconhecimento do erro, é a mudança de atitude. O arrependimento não é só o reconhecimento do erro. Não. Está cheio de sono, pá. Eu não quero ser responsável por isso. O arrependimento não é uma questão de reconhecimento do erro apenas. Tem que haver mudança de atitude. Porque se nós não tivermos mudança de atitude, o que é que Jesus disse? Dai, porém, frutos de arrependimento. E o fruto do arrependimento é a mudança de atitude. Claro. Então não basta dizer, estou arrependido Não. e tal. Estou arrependido. Isso aí vale o que vale. Se a pessoa continuar a viver da mesma forma, é um arrependimento que não faz sentido nenhum, não tem, é da boca para fora. É verdade. Vocês compreendem? É isso mesmo. Espero que isso esteja a chegar lá também aos irmãos. É verdade. Depois fala assim, a partir do capítulo, do versículo 42, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Reparem bem, pessoas que viviam separadas,
O Espírito Santo veio e uniu-as. Porque o objetivo do Espírito Santo é criar o quê? Uma família. É. Uma família. Exato. E a Igreja, sendo o corpo de Cristo, e membros em particular, a Igreja é uma família. É uma família. Ela tem que ser uma família e tem que viver como família. Exato. E então diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ou seja, à partilha, comungavam, à partilha. Claro. Nós estamos aqui, falamos abertamente o que é que acha disto, o que é que acha daquilo, porque uma pregação não é uma imposição, a pregação é o semear da palavra. E aqueles que ouvem ou aceitam ou não aceitam. Exato. E então diz assim, à comunhão, ao partir do pão, ou seja, tinham prazer de estar sentados à mesa, e às orações. É engraçado que eles não estavam lá a ver quem é que comia mais nem quem é que comia menos, não é? Eles tinham era prazer de estar sentados à mesa. Claro. Nós às vezes podemos ter o prazer de estar sentados à mesa, os outros estarem a comer e a gente não come. É isso. É. Nem nos interessa a questão do comer. O pretexto de estarmos à mesa não é a comida. É isso. A comida é um acrescento. Agora o pretexto de estar sentado à mesa não é a comida. É não é? isso. E depois diz assim, os que criam, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, se tinham tudo em comum, até ali não tinham. Se eles a partir daquele momento tinham tudo em comum, até lá não tinham. Cada um Claro. vivia a sua vida. Exato. Eu tenho muito, o outro tem menos, olha, azar o dele, É. temos pena. não é? Exato. Mas a partir daquele momento eles começaram a criar uma consciência de família. Exato. E então eles não podiam ter paz no coração sabendo que o irmão estava a passar fome, Claro. ou que o irmão estava a passar uma necessidade. Exato. Isso também é obra do Espírito Santo. Uhum. É trazer à nossa consciência que nós não podemos considerar aquilo que temos nosso. Não. Porque nem nós mesmos somos donos de nós, Não. Maneira nenhuma. mas nós neste século estamos a viver isso. É. Nós neste século. Porque se assim não fosse, havia lugar para a fome? Não. Não. Vocês estão a ver que a Bíblia tem o poder, é o poder de Deus para a salvação daquele que É crê. isso. É isso. Se todas as pessoas encarassem a Bíblia não como um livro para religiosos, mas um compêndio de vida, Sim, sim. então tudo era diferente. Ensinamento. Tudo era diferente. É. Não é? E então diz aqui, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades, alguém os obrigou a fazer alguma coisa. Não. Isto foi voluntário. Pois. Tinham propriedades, então eram pessoas abastadas. Claro. Tinham propriedades e venderam-nas. Venderam-nas. Distribuíam a cada um conforme os necessitavam. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria, Alegria. com prazer. Ali não havia pobre, rico, branco, preto, de esquerda, de direita. Não, a Bíblia não dá colo a essas coisas. Não. Havia união. Aquilo que ouça uma coisa, isto pode parecer um discurso político, mas não tem nada a ver. Vocês conseguem ver o trabalho do diabo que está a ser feito no Brasil, Ai, pastor. nos dias de hoje? É mesmo uma ação do diabo, irmãos. É. Mas o diabo não está nem no lado nem no outro. O diabo está contra um e contra o outro. Tá. É. Porque repare, se os evangélicos estão divididos, qual é a oração que Deus ouve? A Nenhuma. da esquerda ou a da direita? Nenhuma. Não houve lado nenhum. Deus não está metido neste Não, negócio. não. Eles votaram, eles que se entendam. Não usem o nome de Deus em vão. Eles estão a fazer, Tá. tanto de um lado quanto do outro, estão a usar o nome de Deus em vão. É verdade. É isso. Deus não é visto nem achado para aquele negócio. A eleição foi feita, só tem que haver respeito mútuo. Se o outro foi assim, se o outro foi assado, quer lá saber, o povo Claro. escolheu, o povo decidiu, a responsabilidade é do povo que votou. Exato. Então nós não... Vamos lá ver uma coisa. Eu sou cristão e orei a Deus para que o meu candidato ganhasse. A Laurinda orou a Deus para que o candidato da Laurinda ganhasse. Pois. E agora, o candidato pelo qual eu orei perdeu. E o que a Laurinda ganhou, foi Ganhou. Deus que deu a vitória. Não. Nada disso. Claro que não. Claro que não. Nenhuma. Por isso é que eu fico triste É. por ver o nome de Deus a ser blasfemado no meio do povo. É isso. E- Porque agora começam uns aos outros, então, onde é que está o teu Deus? Onde é que estão as tuas orações? E o decretares, e o ordenares, e o diabo estás amarrado e não vais ter vitória. De que é que isso serviu? Misturarem Deus nessa negociata. Não. Deus não é visto nem achado para aí. Deixa eu ver. É Deixa eu uma ver o nome tristeza. dele. É uma tristeza, É irmãos. verdade, É uma é. tristeza. É. Que Deus nos poupe disso cá. É verdade, é isso. É Que isso. Deus nos poupe disso cá. Claro. Que a Igreja nunca tome posição, que cada um
Se eu sou de esquerda Sim. e sou cristão, voto na esquerda. Claro, O Paulo é exato. da direita, é cristão, vota na direita. Exato. Ele continua a ser meu irmão. Claro. Temos duas maneiras de pensar diferentes, mas Exato. nós vamos A respeitar o política não interessa. Interessa é a nossa porque acima de opinião. tudo está a nação, não é? É. Pronto. Mas isto aqui, para quê? Para falar acerca da obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não divide, irmãos. A obra do Espírito Santo junta. É, a união. E onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. É isso. Mas é uma liberdade que não está a ser respeitada nem por um lado nem por outro. Não. Estão a ver? Estão a ver como é que o nome de Deus é blasfemado? É verdade. É por causa da má consciência do crente. É isso. Não estás- E agora já são as lideranças a dizer crentes, crentes. Os crentes que votaram num são crentes, entre aspas. Mas com que direito é que um líder tem de criticar ou tem de condenar aquele que votou livremente, em consciência? Está errado, está certo, a responsabilidade é É dele. dele, exato. A igreja não tem nada a ver com isso. Não. Mas ele essa obra está. não é dele. Não é deles. Mas aí é que A está. obra não é deles. E agora dizem que vamos deixar não sei quê. Só Deus é que nos vai parar. Só Deus é que nos vai parar. Irmãos, mas lá estão eles outra vez a meter Deus nesse negócio. É verdade. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. É verdade. Eles apelaram a todas as confissões religiosas. É, Isto repara o seguinte, é o ensino, é a comunhão, é a partilha, é a oração. Isto é a obra do Espírito Santo. A vida política, a vida polis, a vida política, é uma liberdade que me é dada e é uma responsabilidade que me é dada. A igreja, a fé, não tem nada a ver com Não. isso. Não é nenhuma. Agora, todo aquele que ganha e todo aquele que perde tem a mesma oração. A mesma. Deus abençoa a nossa nação. Exato. A tua palavra diz que bem-aventurada a nação é cujo Deus é o Senhor. Exato. Não tem nada a ver com quem está lá em cima Não. ou quem não está. Não. Porque se aquele que está lá em cima não for de acordo com a minha cor política, eu vou orar a Deus para que Deus proteja a minha nação. Não é para que o tire de lá. Para que Deus proteja a minha nação, porque eu respeito a decisão do povo. Exato. Estão a É ver? isso. Então a igreja não se pode meter, nem se deve meter. verdade, é. Muito honestamente, É. fico triste ao ver isso. Tudo é isso. Fico triste É ao ver isso. como eu. Porque como eu penso, muitas pessoas pensam da mesma maneira. Claro. Onde é que Deus está metido neste negócio? Não é? irmãos? Nenhuma. Pronto. E- Deus tem alguma culpa da fome que há no mundo? Não. Se todas as pessoas fizessem a palavra, havia fome. De maneira nenhuma. Pois é, mas é que o Senhor sabe que isso nunca vai acabar, porque Ele disse os pobres sempre os tens. É isso. É uma tristeza. Então, a luta contra a pobreza é uma utopia. Agora, nós podemos ajudar os mais necessitados, desde que, Sim, que tenhamos exato. na nossa mão condições para o fazer. Exato. Mas vamos erradicar a pobreza? Não, irmãos. Enquanto houver falta de amor, sempre vai haver pobreza. É. Lá sempre. Olha para o embigo da pessoa. Só Sempre. para ela Sempre vai não haver tem nada. pobreza. Nós temos a ver É. barcos embargados que não podem transitar. É. E temos a ver a África à espera dessa alimentação para matar a fome. Crianças estão a morrer à fome todos os dias. É triste. Isto tem alguma coisa a ver com Deus? É muito triste a Tem nada gente a ver estar a com ver Deus. ali as Não tem crianças. nada a ver com Deus. irmão. É verdade, é. Por isso é que a Bíblia diz, dos que criam, dos que acreditaram, tudo mudou. Quando nós acreditamos na palavra, a nossa consciência é transformada e tudo muda. A nossa maneira de olhar, a nossa maneira de... Eu também já fui fanático em termos políticos, já andei envolvido na política da cabeça até aos pés, mas vou-vos dizer uma coisa, foi um caminho que eu caminhei e não encontrei nada. Ah, não. Caminhei e não encontrei nada. Ah, não. Mas também todos nós, na nossa juventude, passámos Claro, por aí é isso. e pronto. Agora, queria terminar com o Salmo 133. Para vermos que a obra do Espírito Santo é o garante da manifestação de Deus. Salmo 133. É o cântico davídico de peregrinação. E 32. Salmo 133. Salmo 133. 133. Diz assim, já lá está, irmãos? Já. Diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O que é que diz? É isso mesmo. Como é bom e agradável É isso. quando os irmãos convivem em união. Isto é verdade ou é mentira? É verdade, irmãos. É verdade, é isso. E isto está na mão de quem? De Deus. Não, nossa. Está na nossa mão. Não. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Portanto, é unção sacerdotal.
É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. E a Bíblia diz assim, ali o Senhor, umas Bíblias dizem ordena, ali concede, a minha Bíblia diz concede. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vocês vejam a importância da união, a importância da obra do Espírito Santo. Exato. Irmãos, nós temos diferentes maneiras de ver, diferentes maneiras de pensar, sempre iremos ser assim. Temos que respeitar a diferença. Temos que respeitar a diferença. Temos que nos compreender e temos que chegar a um consenso. E a única coisa que nos leva a ter consenso é o Espírito Santo. Nós temos uma só fé, não temos duas fés. É uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Exato. Um só Deus e Pai de todos, que é em todos e sobre todos. Exato. E é em volta destas coisas que nós temos que nos unir. Nós não nos podemos unir à volta de mais nada a não ser disto. Queremos ver cumprido o Salmo 183 no nosso meio. Então temos que andar em amor e temos que andar em união. Claro. E temos que lidar uns com os outros de olhos nos olhos, É. sem nada escondido. Exato. Então vou ler mais uma vez o Salmo 133 para depois terminarmos. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até à gola das suas vestes. Portanto, é da ponta do cabelo à planta dos pés. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Era esta pequena palavra que eu trazia para nós esta noite e para nos encorajar a procurarmos viver em paz uns com os outros e com um só propósito: honrar a Deus acima de todas as coisas. É isso mesmo. Esse é o nosso propósito. Honrar a Deus e viver debaixo da sua potente mão, em paz, em tranquilidade, sabendo que Ele é o nosso bom pastor. Nunca se esqueçam disso. Ele é a porta por onde nós entramos e por onde nós saímos. É verdade. Amém? Amém. Então eu despeço-me dos irmãos que estão lá em casa. Espero que tenha sido frutífero a palavra, a mensagem. E vamos marcar encontro até para a semana. Em nome de Jesus, uma santa noite para vocês. Amém. Amém. Amém.